Boa tarde a todos. Agradeço desde já a presença de vocês. Eu sou Raquel e hoje a gente vai falar sobre o microscópio eletrônico de transmissão, conceito, preparação de amostras e instrumentação. Para começar, vamos falar sobre um breve histórico, para a gente contextualizar a necessidade da época da criação de uma nova modalidade de microscopia. Em 1873, foi descrito que a resolução de um sistema óptico é dependente do comprimento de onda da fonte. Foi descoberto então que o poder de resolução de um sistema é diretamente proporcional ao comprimento de onda dessa fonte, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, melhor a resolução. Foi um pouco mais tarde que Thomson descreve uma partícula negativamente carregada com um comportamento ondulatório e dá o nome a essa partícula de elétron. Um pouco mais adiante surge a teoria da mecânica das ondas, que relaciona o comprimento de onda à massa e velocidade da partícula, mostrando que são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a velocidade aplicada à partícula, menor o seu comprimento de onda e, por consequência, melhor também a resolução. Bush comprova que os elétrons podem ser defletidos por lentes eletromagnéticas, assim como a luz é defletida por lentes de vidro. Nessa época, Ruska, esse moço simpático aí da foto, era orientado por Max Knoll. E, como tese do seu doutorado, ele construiu o primeiro protótipo de microscópio de elétrons. Ele inseriu lentes eletromagnéticas em um caminho óptico e obteve a imagem do orifício oposto à fonte, e assim foi construído o primeiro microscópio eletrônico. As primeiras imagens obtidas pelo microscópio eletrônico ainda eram muito rudimentares, com resolução ainda inferior ao do microscópio óptico, o que não fazia muito sentido, já que o comprimento de onda dos elétrons é bem menor do que o comprimento de onda da luz. Foi necessário, então, tanto aprimorar o equipamento, como desenvolver técnicas adequadas ao preparo da amostra a ser visualizada nesse equipamento. Tá, mas qual foi a importância, então, da criação desse microscópio no campo da pesquisa? Se analisarmos como uma linha do tempo, foi após a construção do primeiro microscópio eletrônico de transmissão e do desenvolvimento de algumas técnicas de preparo que a biologia celular se desenvolveu e se desenvolve até hoje, mais tarde expandindo para as mais diversas áreas da pesquisa, incluindo materiais e indústria. Existem basicamente duas modalidades de microscopia eletrônica: a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Essas duas modalidades elas podem ser conjugadas em alguns equipamentos. Hoje a gente vai falar só sobre a microscopia eletrônica de transmissão, mas a gente pode falar de varredura em uma outra ocasião, em um outro encontro. Ao final dessa apresentação, eu vou deixar aqui para vocês um convite para o nosso próximo encontro, que vai ser sobre microscópio eletrônico de bancada. E como é que é a estrutura, então, do microscópio eletrônico de transmissão? Vamos falar um pouco sobre a visão geral desse equipamento. Ele é composto por um canhão, que é por onde parte o feixe de elétrons, por um sistema de iluminação, que é composto pelas lentes condensadoras, a amostra, que é o nosso objeto, um sistema de imagens composto pela lente objetiva, pela abertura da objetiva, que vai ser essencial na formação da nossa imagem, as lentes intermediárias, que vão participar das diversas magnificações dessa imagem, e a projetora, que vai então projetar a imagem no sistema de visualização de imagens. Calma, vamos por partes. O canhão de elétrons é a fonte luminosa do sistema. Ele é composto por um catodo e por um anodo, cuja diferença de potencial elétrico fará com que o feixe de elétrons seja acelerado para dentro da coluna do microscópio. No catodo está inserido o filamento, que é de onde são extraídos os elétrons. E ele pode ser de duas formas: de emissão termoiônica, ou seja, ele precisa ser aquecido para que os elétrons escapem da sua superfície, ou de emissão de campo, e daí essa extração também vai depender da influência de um campo magnético nesse filamento. Em ambos os tipos de emissão, a gente tem mais de um tipo de filamento, cada um com as suas particularidades em relação à quantidade de elétrons extraídos, do brilho,
o tempo de vida da resolução, a coerência desse feixe e, claro, do custo. O tipo de filamento usado caracteriza o tipo de microscópio que a gente vai trabalhar. Os microscópios com filamento de tungstênio, por exemplo, eles costumam ser de utilização em geral. Eles são aplicáveis à maioria dos tipos de materiais. O custo é mais baixo, não exige um sistema muito complexo. Já os de emissão de campo vão conferir maior resolução, mas eles também vão exigir um microscópio mais complexo e também mais caros. A configuração do tipo de microscópio eletrônico de transmissão na hora da escolha da compra vai depender do objeto principal de estudo. É por isso que tem alguns centros de pesquisa que possuem mais de um microscópio eletrônico da mesma modalidade, apenas com algumas características diferentes e, claro, com um tipo de canhão diferente também. Vamos falar um pouco sobre as lentes eletromagnéticas. Essas lentes elas funcionam como as lentes de vidro, que não poderiam ser usadas para defletir elétrons, já que elas esbarrariam esse feixe. As lentes eletromagnéticas são estruturas de ferro, circuladas por bobinas de cobre no seu interior, que é onde se forma o campo magnético, com um orifício central por onde passa o feixe de elétrons, sofrendo a influência desse campo. Elas trabalham em planos conjugados, ou seja, a imagem gerada por uma lente vai ser sempre o objeto para a lente posterior. As lentes condensadoras são responsáveis por condensar o feixe de elétrons na amostra. Já a objetiva vai ser responsável por gerar a primeira imagem magnificada e em foco da amostra. As intermediárias vão trabalhar nas sucessivas magnificações, e as projetoras, como já diz o nome, vão projetar essa imagem num sistema de visualização do microscópio. Esse sistema de visualização pode ser uma tela fluorescente ou um tipo de câmera. Mas para que esse feixe de elétrons consiga ser acelerado do canhão até o ecrã, passando pela amostra por diversas lentes no seu caminho, é preciso que ele tenha um caminho livre. E para isso é necessário um ambiente de alto vácuo. Se a gente comparar a massa de um elétron com apenas uma molécula de oxigênio, sabendo que o ar é composto por diversos gases, a gente consegue ter uma noção do quanto dificultaria esse caminho caso a coluna do microscópio estivesse com ar, não estivesse em alto vácuo. É como uma piscina de bolas. Imagina que essa piscina é a coluna do microscópio. E essas pessoas subindo aqui a escada sejam feixes de elétrons vindo lá daquela placa, lá em cima. Se essa piscina estivesse vazia, essas pessoas andariam com maior facilidade, ou até correriam. É mais ou menos isso que acontece dentro do microscópio. Quanto maior a resolução do sistema, maior vai ser o vácuo exigido. E por que um sistema de vácuo? Nenhuma bomba é capaz de levar uma pressão ambiente a uma pressão de alto vácuo. Por isso são necessárias duas ou mais bombas trabalhando em conjunto. Mais uma característica na construção de um microscópio é a composição do seu sistema de vácuo. Todos os microscópios têm necessariamente de duas ou mais bombas. Não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de conhecer um microscópio ao vivo, mas em geral a bomba mecânica, que é a bomba de pré-vácuo, fica externa ao microscópio. A gente consegue ver e, em alguns casos, ouvi-la também. E essa bomba vai estar ligada a outras bombas no interior do microscópio. Alguns microscópios vão precisar de um sistema mais complexo de bomba, envolvendo até de 3 a 4 bombas. Já outros não. Um exemplo, e eu coloquei aqui uma imagem do sistema à direita, é o HT7800 da Hitachi, uma das nossas representadas. Ele trabalha apenas com uma bomba mecânica e uma bomba turbomolecular, o que confere rapidez a esse sistema de vácuo. Como é que é gerada a imagem? Para a gente entender a geração de imagem, a gente precisa também entender o que acontece durante a interação do feixe de elétrons com os átomos da amostra. Vamos pensar num átomo. Ele é composto por um núcleo de prótons e nêutrons, ou seja, positivamente carregado, e uma eletrosfera, composta por elétrons, que são negativamente carregados.
Quando o feixe de elétrons interage com a eletrosfera dos átomos da amostra, isso resulta numa interação de partículas negativamente carregadas, certo? E os iguais se repulsam. Isso resulta em um espalhamento chamado inelástico, com uma pequena angulação. Um outro tipo de interação é entre o feixe de elétrons e o núcleo da amostra, que por causa da presença dos prótons ocorre de maneira atrativa, resultando em um espalhamento chamado elástico, com maior angulação. Quanto maior o número atômico desse átomo, mais espalhamentos elásticos vão acontecer. E essa informação é crucial para a gente entender o contraste na formação da imagem. De forma bem simplificada, com a interação desse feixe incidente, vindo do canhão, com os átomos da amostra, serão gerados vários sinais detectáveis e imagiáveis. Mas hoje a gente vai focar só no espalhamento elástico, inelástico e no chamado elétron transmitido, que é um elétron que pouco interage com a amostra. Lembra que eu falei que a abertura da lente objetiva tinha um importante papel na formação da imagem? Agora a gente vai conseguir entender. Ela vai barrar parte dos elétrons espalhados, conferindo contraste à imagem formada. Quanto maior o número atômico ou massa da amostra, maior vai ser a ocorrência de espalhamentos elásticos e maior também será o contraste. O tamanho da abertura da lente objetiva é selecionável. Então, quanto maior a abertura que a gente trabalha, menor contraste vai ter a nossa imagem, mas também maior vai ser a nossa área visível, e vice-versa. Quanto menor a abertura, maior o contraste, mas menor vai ser a área visível. A gente pode analisar caso a caso sem dificuldade durante a operação do equipamento. O sistema de visualização nada mais é do que uma tela onde vai se projetar a imagem do objeto, depois de ser magnificada, que pode ser um ecrã, que é uma tela fosforescente, normalmente conjugada a uma câmera, que vai digitalizar essa imagem, para a gente conseguir trabalhar com ela diretamente no computador, ou, como no caso do HT7800, já citado aqui, a imagem pode ser coletada diretamente numa câmera CMOS, o que facilita, agiliza e torna o trabalho muito mais confortável. Esse microscópio ele foi projetado para ser ergonômico, pensando nas longas jornadas de trabalho de um pesquisador. Quem já passou o dia inteiro analisando a amostra no microscópio sabe o quanto pode ser desconfortável essa jornada de trabalho. Pensando nisso, a Hitachi desenvolveu um microscópio compacto, simples, com um sistema de vácuo super rápido, deixando a troca de amostra muito mais rápida, ou seja, eficiência na operação, e por conta da ausência do ecrã, é possível trabalhar o tempo inteiro de luz acesa, ou seja, muito mais confortável do que trabalhar numa sala escura, durante um período longo. Para quem tiver interesse, eu vou disponibilizar ao final dessa apresentação um prospecto desse equipamento, que vale bastante a pena conhecer. Isso só foi possível com o desenvolvimento das câmeras CMOS, que apresentam menor consumo de energia, menor nível de aquecimento, são mais rápidas e apresentam menos ruído também. Além disso, utilizam menos componentes eletrônicos na sua fabricação em relação às CCDs. As câmeras CCDs ainda têm um valor mais baixo de mercado, e talvez por isso elas ainda sejam bastante utilizadas na microscopia. Mas o barateamento das CMOS tem sido também bastante atrativo. Existem 3 tipos de câmera hoje no mercado para trabalhar com microscopia eletrônica: as CCDs, as CMOS e as de detecção direta de elétron, que são câmeras bem mais sensíveis, mas ainda são câmeras com um custo muito alto, e aí elas são aplicadas para microscópios específicos, para aplicações específicas. Com todas essas particularidades de sistema, será que a gente consegue observar com facilidade uma amostra biológica na transmissão? As amostras biológicas possuem algumas características que são incompatíveis com esse tipo de microscópio. Primeiro que elas são espessas. O feixe de elétrons precisa fazer um mínimo de interação com a amostra para ser capaz de gerar uma imagem em foco. Elas têm muita água. A água definitivamente não combina com feixe de elétrons super energético,
que varia aí de 80 a 200 kV normalmente. A estrutura celular é muito frágil, o que não suportaria um ambiente de alto vácuo. Além disso, elas não são condutivas, já que são compostas basicamente por carbono, hidrogênio, nitrogênio, enfim. As amostras biológicas precisam de algum preparo antes de serem analisadas. Para quem está nos assistindo e é de materiais, eu peço perdão. A gente hoje vai falar somente sobre preparo de amostras biológicas, mas, havendo interesse, a gente pode marcar um outro encontro para falar sobre algum tipo de preparo para materiais também. Para conferir rigidez, retirar a água e fatiar essa amostra, a gente precisa submeter ela a um processamento. Existem várias formas de processar a amostra biológica, mas hoje a gente vai falar só sobre o chamado processamento de rotina, que é o que funciona para a maioria dos materiais biológicos. E fixar é a primeira etapa. É a etapa que vai manter a estrutura da célula com pouca perda de característica. Afinal, se a ideia é estudar a estrutura interna celular, a preservação estrutural é essencial. Para fixar, a gente utiliza dois aldeídos. Eles vão se ligar aos grupamentos amino das proteínas. O glutaraldeído, que é um dialdeído, formando ligação cruzada com essas proteínas, sendo um fixador muito eficiente. Mas ele é enorme e demora algum tempo para se difundir pela célula. Já o formaldeído é um monoaldeído pouco eficiente, mas composto apenas por um carbono. Então, ele vai fixar com maior facilidade, com maior velocidade. E por isso, a gente utiliza uma mistura dos dois. Como pós-fixador, a gente utiliza o tetróxido de ósmio, que se liga a lipídios insaturados, abundantes nas membranas celulares. Ele é uma molécula bem grande, então, além de fixador, ele também vai ajudar na formação da imagem, no contraste da formação da imagem. O passo seguinte é a remoção da água. Agora que a estrutura já está estável, estabilizada pelos fixadores e pelo pós-fixador, a gente submete essa amostra a uma desidratação gradual, com sucessivos banhos em solventes orgânicos, com diferentes concentrações. Normalmente, para transmissão, a gente utiliza acetona. Agora, com a amostra sem água, está na hora de infiltrá-la com uma resina que seja polimerizável, mas que também não altere a estrutura celular. Normalmente usamos a resina epóxi. Existem hoje no mercado diferentes tipos de resina para as mais diversas aplicações. Quem tiver curiosidade, eu vou deixar no final dessa apresentação um link da TEDpela, que também é uma das nossas representadas. Lá você encontra não só essas diferentes resinas, mas como todo tipo de material para o preparo de amostras biológicas ou não biológicas. Bom, ao final dessa infiltração, a gente leva essa amostra para ser polimerizada, no caso da resina epóxi, ela polimeriza em estufa de 60 graus por 48 horas. Agora, com a amostra já polimerizada, a gente precisa fatiá-la. Mas a gente só consegue fazer cortes ultrafinos, que ficam em torno de 60 a 70 nanômetros, com o auxílio de um equipamento chamado ultramicrótomo e utilizando uma faca especial, que tem um gume de diamante, que vai nos dar precisão. Ao posicionarmos a amostra nesse equipamento, ele avança com a faca em direção à amostra de forma precisa. E aí os cortes feitos flutuam em uma banheira de água, acoplada à faca, e ao final a gente recolhe esses cortes com talinhas específicas que vão ser diretamente levadas para a observação do microscópio. Parece bem fácil, né? Mas a técnica de ultramicrotomia exige muita prática e um cuidado com o gume da faca de diamante, que é primordial, já que ela é super sensível e tem um custo altíssimo. Mas os cortes ainda não estão prontos para observação. Agora a gente precisa impregnar essa amostra com metais pesados para gerar os tais espalhamentos e ganharmos contraste. E para isso a gente utiliza o acetato de uranila e o citrato de chumbo. Aí pronto! Agora a amostra está fina, estável e contrastada, prontinha para ser analisada. Um processamento de rotina costuma levar em torno de 4 dias, que são 2 dias de preparo, 48 horas de polimerização, e a gente ainda precisa aí de mais um tempinho para cortar e contrastar.
Vamos às aplicações? Eu listei aqui para a gente algumas aplicações para a microscopia eletrônica de transmissão. Então, por exemplo, para o campo da biologia celular, já dito anteriormente, né? É possível não só descrever estruturas celulares, mas estudar o seu funcionamento e a sua função dentro da célula. Esse artigo ele mostra uma estrutura em imagem tridimensional, feita através de uma técnica chamada tomografia eletrônica, que também pode ser um assunto para um novo encontro. Uma outra possível aplicação é no campo da parasitologia, né? Estudar a interação do parasita com a célula hospedeira ou como ele se comporta com determinados fármacos, né, de forma isolada ou não, ou durante a interação também, submetido a alguma técnica molecular. Esse artigo ele mostra a estrutura de uma das fases do ciclo de vida do Toxoplasma gondii, conhecido bastante como a doença do gato. Na virologia, a gente vê a descrição da estrutura viral. Acho que esse período que a gente está vivendo, todo mundo deve ter se deparado com algum artigo científico ou com alguma reportagem que envolva a microscopia eletrônica. Ela vai ser importante para entender a estrutura viral e como ele se comporta no organismo humano. Vai ser de extrema importância para designar uma abordagem de tratamento ou desenvolvimento de fármacos e até mesmo da vacina. Então, a microscopia eletrônica tem sido crucial nesse momento, né, da Covid-19. Na farmacologia, a aplicação já ficou bem clara também, né? Mas além de analisar a estrutura celular pós-tratamento de determinado fármaco, também é possível analisar o encapsulamento deles, né? Se ocorre de maneira eficiente ou não. No campo dos cosméticos, a utilização da microscopia eletrônica vem sendo bastante explorada. Com o crescimento da nanotecnologia, a gente tem hoje a utilização de nanopartículas para cremes, shampoos, desodorante, pasta de dente, por exemplo. Uma análise da difusão dessas nanopartículas em organismo humano é de extrema importância. A gente pode aplicar a utilização do microscópio eletrônico de transmissão até na arqueologia, né? O estudo de pedaços de materiais arqueológicos vão ajudar a entender e datar materiais muito antigos e ajudar a contar sua história. Esse artigo ele analisa a composição de pó extraído de múmia de um museu e correlaciona com as condições em que elas foram encontradas. Na odontologia, a microscopia já é utilizada há muito tempo. É uma das áreas que mais crescem em pesquisa mundial. Esse artigo relaciona o comportamento de um implante de titânio às células bucais, e esse tipo de estudo é importante para entender o porquê que algumas pessoas rejeitam próteses e outras não. E isso se aplica a qualquer tipo de prótese, dentro e fora da odontologia. Bom, eu listei aqui algumas aplicações, mas se você tiver alguma dúvida em relação à sua área de pesquisa, nos escreva, que a gente bate um papo. E obrigado pela atenção de todos.